De epidemias de dança mortais a vacas sedutoras. Oh my! Aqui estão algumas das coisas mais estranhas que já aconteceram na Terra. Todo mundo tem algo que gosta, mas tem vergonha de admitir. Batata frita com sorvete, aquele vidro de picles de uma vez só, ou um avião Cessna 150 inteiro. Pode parecer loucura, mas isso não passou de um lanche para Michel Lotito, ou o Senhor Come Tudo, que devorou essa aeronave em 1978, incluindo os assentos. Bom, eu disse 1978, mas Michel levou 2 anos para engolir o avião, então só terminou mesmo em 1980. Esse não foi o único lanche pouco convencional que ele consumiu. Suas outras conquistas incluem 18 bicicletas, 7 TVs, 2 camas, 15 carrinhos de supermercado, um computador, um caixão inteiro, sem o defunto, graças a Deus, um par de esquis e 6 lustres. Tá aí um pedido bem esquisito para uma última refeição. O gosto de Michel por coisas não comestíveis começou aos 9 anos, quando o copo em que ele estava bebendo se quebrou e ele começou a mastigar os cacos. Surpreendentemente, esse comportamento não foi desincentivado pelos médicos, que constataram que ele simplesmente tinha uma parede estomacal extremamente espessa e um sistema digestivo resistente. Sua técnica consistia em quebrar os objetos em pedaços menores e digeríveis, engolindo-os com óleo mineral para manter a garganta lubrificada. O mais impressionante é que Michel morreu de causas naturais em 2007, mas se eu fosse você, evitaria comer essas coisas. Na quarta-feira, 15 de janeiro de 1919, os moradores do bairro North End, em Boston, ouviram um estrondo ensurdecedor seguido pelo rugido poderoso do que parecia ser um terremoto. Antes que percebessem, uma onda enorme veio em sua direção, mas não era um tsunami comum, era uma enxurrada de melaço extremamente doce, um tanque de ferro fundido com cerca de 27 metros de largura, contendo melaço bruto, explodiu por causa do calor a 15 metros acima do nível da rua, derramando 10 milhões de litros da substância de uma hora para outra. A onda, com mais de 7,5 metros de altura, atingiu o bairro a uma velocidade de 56 km por hora, demolindo prédios, arrastando carros e até tirando um vagão de trem dos trilhos. Alguns moradores ficaram presos com a substância que chegava até a cintura, enquanto os mais azarados foram totalmente engolidos por essa massa pegajosa. Cavalos morreram aos montes, e dizem os relatos que era impossível distinguir quem ou o que estava lá dentro se debatendo. 21 pessoas morreram na catástrofe, e outras 150 ficaram gravemente feridas. Testemunhas contaram que as pessoas chegavam ao hospital parecendo maçã do amor. Por isso, o evento ficou conhecido como o Grande Tsunami de Maçã do Amor, o que, para ser sincero, passa uma imagem completamente diferente. É julho de 1518. Uma mulher chamada Frau Trofia começa a dançar nas ruas de Estrasburgo, na Alsácia, França. Ninguém sabe o motivo, mas ela dança sem parar dia e noite. Em uma semana, outras 34 pessoas também começam a dançar. Não há música, e a situação começa a ficar estranha. Em agosto, 400 pessoas já dançam freneticamente. Isso só pode significar uma coisa: a chamada praga da dança. As autoridades não sabem o que fazer. Médicos locais anunciam que a praga é uma doença natural causada por sangue quente e receitam apenas uma coisa: mais dança. Para acomodar o número crescente de dançarinos, são disponibilizados 2 salões, um mercado de grãos ao ar livre e até um palco de madeira com músicos, que eram pagos para manter a dança acontecendo. Como era de se esperar, essa estratégia foi um desastre completo. À medida que o contágio se agravava, relatos diziam que cerca de 15 pessoas morriam por dia devido à exaustão pelo calor, derrames e até ataques cardíacos. Até hoje, ninguém sabe por que dezenas de pessoas dançaram até a morte. Vai ver, eles conseguiram acesso antecipado a alguma música muito boa. Conheça Amor Raj, de 83 anos, também conhecido como o homem mais sujo do mundo. Raj vive isolado na vila iraniana de Dezag e recebeu esse título peculiar depois de anunciar com orgulho que não toma banho há 65 anos. A lógica por trás da sua falta pouco convencional de higiene pessoal é a crença de que a limpeza só o deixaria doente. Enquanto isso, a dieta de Raj consiste em carniça, basicamente animais em decomposição, principalmente porcos-espinhos, que foram atropelados ou que ele simplesmente encontrou mortos. Raj também gosta de fumar. Mais do que isso, ele gosta de fumar
fumar 5 cigarros de uma vez. Se não consegue cigarros de estranhos que passam por ali, ele pode ser visto fumando fezes de animais em um cachimbo de aço. Ele pode não tomar banho, escovar os dentes ou se preocupar com a aparência, mas tem disciplina para uma coisa: ele bebe 5 litros de água por dia, mesmo que seja de uma lata enferrujada. Fica a lição: se mantém hidratado. Quando fez 94 anos, ele foi convencido pela população a tomar um banho, e logo depois ele adoeceu e morreu. Tá vendo? Tomar banho faz mal à saúde. Isso aqui provavelmente parece o enredo de um filme de Natal ruim da Hallmark, mas é totalmente verdade. Em 1941, a tripulação britânica de 56 homens do submarino Classe T, HMS Trident, parou na União Soviética para reparos quando o capitão Jeffrey Sladen foi convidado para jantar com o almirante russo. Aparentemente, Jeffrey mencionou que a sua esposa tinha dificuldade em empurrar o carrinho de bebê na neve na Inglaterra. Então o almirante lhe deu um presente útil: uma rena adulta. A tripulação apelidou carinhosamente o animal de Poliana e a desceu ao submarino pelo tubo de lançamento de torpedos e seguiu viagem. Nas 6 semanas que Poliana passou no mar, ela rapidamente devorou o barril de musgo fornecido pelo almirante e começou a se empanturrar de leite condensado em lata. O apetite dela era tão voraz que ela chegou a comer a carta náutica que deveria guiar os homens de volta ao solo britânico. Por milagre, a tripulação conseguiu voltar à Grã-Bretanha, mas tinha um problema: Poliana não passava mais pelo tubo. Usando um guincho no cais e um cabo de vassoura, a rena foi retirada do submarino e entregue ao Zoológico de Londres, onde viveu por 5 anos até sua morte em 1947, o mesmo ano em que o HMS Trident foi desativado. Em 10 de setembro de 1945, Lloyd Olsen e sua esposa Clara estavam abatendo galinhas em sua fazenda em Fruita, no estado do Colorado, quando algo extraordinário aconteceu. Enquanto Lloyd decapitava cerca de 50 aves, uma delas desafiou todas as probabilidades ao se levantar e caminhar logo após o golpe do machado. Lloyd colocou a ave sobrevivente sobre uma caixa de maçãs para passar a noite e, ao acordar na manhã seguinte, ficou chocado ao encontrá-la viva. Ao levar outras galinhas à cidade para vendê-las, ele levou essa ave junto e fez apostas valendo cerveja ou dinheiro de que ele tinha uma galinha viva sem cabeça. À medida que a notícia se espalhava, Lloyd foi procurado por um empresário de atrações itinerantes e então as coisas realmente deslancharam. Depois de batizar a ave de Miracle Mike, ou Mike o Milagroso, Clara e Lloyd saíram em uma turnê pelos Estados Unidos, permitindo que pessoas de toda parte conferissem a atração. Mike era mantido vivo, alimentado com uma mistura de leite e água, colocada diretamente em seu esôfago exposto com conta-gotas, enquanto o muco de sua traqueia era removido com uma seringa. No auge da sua carreira, Mike rendia cerca de $4.500 ao mês, até que na primavera de 1947, o desastre aconteceu. Os Olsen acordaram em seu quarto de hospedagem na Filadélfia com o som da ave engasgando, e antes que pudessem encontrar a seringa, Mike havia sufocado. Dizem que Lloyd pegou o machado e tentou repetir o sucesso algumas vezes depois, mas nunca conseguiu. Nossa, pobres das galinhas. Mas como é que Mike conseguiu permanecer vivo por tanto tempo sem cabeça? Bem, o cérebro das galinhas fica localizado principalmente na parte de trás do crânio. Assim, apesar de tecnicamente estar sem cabeça, é provável que até 80% do cérebro de Mike ainda estivesse intacto, permitindo que a galinha vivesse por incríveis 18 meses. Dizem que nada supera o original, mas eu não sei se o comediante e astro do cinema mudo Charlie Chaplin concordaria. Em 1975, 2 anos antes da sua morte, Chaplin participou de um concurso de sósias dele mesmo na França. Não se sabe exatamente o motivo, mas provavelmente foi porque ele achou que seria engraçado, sem contar que ele sabia que ia ganhar o prêmio facilmente. Só que numa reviravolta irônica, ele não foi considerado Chaplin o suficiente para vencer. Ele ficou em terceiro. Que situação constrangedora, né? A teoria para sua derrota surpreendente é que a cor dos seus olhos confundiu os juízes, já que o tom azul claro não aparecia em filmes em preto e branco. Ainda assim, podia ser pior. Dolly Parton certa vez perdeu um concurso de sósias dela mesma para um grupo de drag queens que a imitavam. Imagina! No outono de 1457, moradores de Savigny, na França, testemunharam uma porca acompanhada de seus leitões atacar e matar um menino de 5 anos. Após serem capturados, a família de porcos foi levada a julgamento, onde compareceram diante de um juiz de verdade em um tribunal que contava com 2 promotores, 8 testemunhas e até um advogado de defesa para os porcos. As testemunhas provaram que a porca era culpada pela morte da criança. Já o papel dos leitões nisso era um pouco mais
complexo. Por fim, a porca adulta foi condenada a ser enforcada em uma árvore, enquanto os leitões foram absolvidos. Acredite ou não, essa prática era comum na Europa até meados do século XVIII, quando vacas, cães, cabras, porcos e cavalos infratores eram rotineiramente submetidos aos mesmos processos legais que humanos. Embora não se esperasse que os animais em julgamento falassem por si mesmos, levavam-se em conta fatores como as suas circunstâncias pessoais e se o crime conflitava com a sua natureza geralmente pacífica. Quando os porcos se comportavam mal no tribunal, grunhindo alto no banco dos réus, isso também podia pesar contra eles, o que pode parecer irracional, mas pensando bem, que é coisa mais irracional que levar um porco a julgamento? Não importa o quão famoso você seja, ainda tem que pagar a conta no final de uma refeição sofisticada. Quer dizer, a menos que você seja o Salvador Dalí. Dizem que o excêntrico surrealista de bigode tinha uma queda por evitar pagar e costumava convidar grandes grupos de amigos para ir a restaurantes de luxo, sabendo que nunca ia precisar desembolsar um tostão após a refeição. Tá, mas como ele fazia? É bem simples. Dalí pedia a conta, preenchia o cheque com o valor total e em seguida virava o papel e fazia um esboço rápido no verso. Antes de sair do restaurante, Dalí apostava que o dono do estabelecimento jamais ia tentar descontar um cheque que trazia uma de suas valiosas obras de arte. E o fato é que geralmente ele acertava. Na década de 1870, autoridades da cidade de Liège, na Bélgica, tomaram uma decisão inusitada: transformar gatos em carteiros. Se você tem gatos, sabe que em 9 de cada 10 vezes eles nem respondem ao próprio nome. Por isso, é um tanto confuso entender por que alguém achou que confiar neles para entregar correspondências com pontualidade seria uma ideia boa. Spoiler, não foi. A cidade recrutou um grupo de 37 felinos considerados aptos para a tarefa e os treinou para transportar mensagens presas às coleiras em bolsas impermeáveis entre os bairros da cidade. O aspecto mais surpreendente dessa missão, claramente fadada ao fracasso, era que os relatos da época sugeriam com toda a confiança que o único problema possível seria se cães criminosos roubassem a correspondência. A realidade foi bem menos dramática. Embora um gato mais esperto tenha conseguido chegar ao destino em menos de 5 horas, os demais felinos levaram até um dia inteiro para entregar cartas em suas próprias casas. Como era de se esperar, essas foram as últimas mensagens entregues pelo serviço postal felino. Bom, valeu a tentativa, mas alguns gatos se aventuraram em carreiras menos honestas. A Operação Gato Acústico foi um plano de espionagem arquitetado na década de 1960 que visava transformar animais de estimação em dispositivos portáteis de espionagem. Para criar o gato ciborgue, um cirurgião implantava um microfone na orelha e um transmissor na base do crânio do animal, além de entrelaçar uma antena em seu pelo. A ideia era que agentes treinassem o gato para ficar sentado perto de autoridades estrangeiras transmitindo suas conversas privadas para a CIA. No primeiro teste oficial do gato acústico, funcionários da CIA levaram o animal a um parque e o incumbiram de captar a conversa de 2 homens que batiam papo em um banco. Tava tudo preparado, mas o gato não quis colaborar. Em vez de gravar a conversa, ele simplesmente saiu andando em direção à rua, onde foi prontamente atropelado por um táxi. A CIA concluiu que o programa não era prático o suficiente para continuar, e todo o projeto do gato acústico foi definitivamente abandonado. Transformar gato em espião, olha que ideia ridícula. O que mais falta fazer? Nomear um deles como cavaleiro de um reino? Claro que não, né? Quem é que faria uma idiotice dessas? Tá, mas e se for um pinguim? Pois é, receber o título de cavaleiro é algo muito importante. Por isso, você pode se surpreender ao saber que um dos agraciados com essa honraria foi uma ave que não voa, Sir Niels Olaf, que atualmente vive no zoológico RZSS em Edimburgo, na Escócia. O motivo do seu nome não parecer escocês é que a adoção de Niels foi organizada originalmente em 1972 pelo major norueguês Niels Egeland e pelo então rei da Noruega, Olaf. Em 1961, o major reformado visitou o zoológico durante uma prestigiada série de desfiles militares, conhecida como Royal Edinburgh Military Tattoo. Ele ficou tão interessado nos pinguins que Niels foi escolhido a dedo para se tornar o mascote oficial da guarda norueguesa. Desde que assumiu a função, o pinguim tem subido rapidamente na hierarquia militar a cada ano, ganhando destaque na mídia em 2008, quando o rei Harald V da Noruega visitou Edimburgo para conferir a Niels o título oficial de cavaleiro. Em 2016, Niels recebeu a sua mais recente distinção, ao ser promovido a brigadeiro durante uma cerimônia especial no Zoológico de Edimburgo, realizada na segunda-feira, 22 de agosto, e ele foi promovido de novo em 2023. Você se surpreendeu
surpreenderia ao saber que tipo de gente chegou ao poder ao longo da história. Veja o exemplo de Caio César Germânico, mais conhecido como o notório imperador Calígula. Ele governou Roma apenas entre 37 e 41 d.C., mas deixou uma marca inesquecível. O fato é que Calígula entrou para a história como um imperador louco, e com razão. Ele cometeu muita loucura durante seu breve reinado, mas uma das coisas pelas quais é mais lembrado é a sua relação próxima com um certo cavalo. Incitatus era o cavalo de corrida favorito de Calígula e recebia tratamento à altura. O animal era convidado para jantares, alimentado com aveia misturada a flocos de ouro e dispunha de uma baia de mármore, uma manjedoura de marfim e uma coleira cravejada de joias. E se você morasse perto da cocheira de Incitatus, toda a vizinhança tinha que manter silêncio na véspera de cada corrida, para que o cavalo pudesse se concentrar adequadamente. A história mais famosa sobre Incitatus é que Calígula decidiu nomeá-lo cônsul no Senado romano. Felizmente, para alguns, Calígula foi assassinado antes que isso realmente acontecesse. Os historiadores que relataram esses eventos, Suetônio e Cássio Dio, viveram décadas após o reinado de 4 anos do imperador. Portanto, a veracidade do relato é discutível, mas dada a insanidade incontestável de Calígula, há poucas dúvidas de que isso realmente tenha acontecido. Se você é fã de sitcoms clássicas, como Friends, provavelmente está acostumado a ouvir aquelas risadas gravadas em loop, mas talvez nunca tenha parado para pensar que você tá rindo ou revirando os olhos ao som de pessoas que já morreram. Pois é, a maioria das pessoas por trás daquelas risadas irritantes já faleceu há muito tempo. O conceito dessas risadas, chamadas de claque, surgiu na década de 1950, quando um engenheiro de áudio chamado Charlie Douglas decidiu dar um basta na situação, porque as plateias dos estúdios insistiam em rir nas horas erradas durante as gravações ao vivo. Foi então que os clássicos claques foram gravados e reutilizados à exaustão em diversos programas ao longo de décadas. Embora essas trilhas fossem atualizadas de tempos em tempos para remover certas risadas e adicionar outras, as gravações clássicas nunca foram totalmente descartadas. Isso significa que as mesmas pessoas que riam em uma série clássica de meados dos anos 60, como A Feiticeira, provavelmente podem ser ouvidas de novo em episódios mais recentes de Frasier, se você prestar bastante atenção. William Shakespeare é um dos escritores mais famosos da história, mas você pode se surpreender ao saber que a maioria dos seus familiares próximos não sabia ler nem escrever. Embora não se possa afirmar com certeza, é provável que os pais de William, John e Mary, nunca tenham aprendido essas habilidades básicas, já que a alfabetização não era algo necessário para pessoas da classe social deles na era elizabetana. Alguns sugerem que os deveres cívicos de John poderiam exigir um nível básico de alfabetização, mas como ele sempre assinava o seu nome com uma marca, como um símbolo ou sinal, isso parece pouco provável. Embora William tenha frequentado a escola local de Stratford, onde dominou a leitura, a escrita e o latim, ele não transmitiu esses conhecimentos à esposa nem às duas filhas Susanna e Judith. Susanna, pelo menos, conseguia rabiscar a própria assinatura, mas é provável que Shakespeare não tenha se dado ao trabalho de alfabetizá-las de fato. Talvez ele estivesse ocupado demais inventando o nome Jéssica. Sério, pesquisa sobre essa história. Quem tem filhos pequenos conhece bem os grunhidos característicos da porquinha Peppa Pig e da sua família. Eles podem ser irritantes, mas são totalmente inofensivos, certo? Bom, em 2012, o governo australiano não apenas proibiu a exibição de um episódio do programa britânico, como também determinou a sua remoção de todos os serviços de streaming do país. Mas o que poderia justificar medidas tão extremas? Será que alguém inseriu conteúdo adulto ao fundo de uma cena? A Peppa falou um palavrão? Nada disso. O episódio, intitulado Mr. Skinny Legs, focava em algo que a Austrália tem em abundância: aranhas. A moral da história, como o papai diz a Peppa, é que não há motivo para ter medo. As aranhas são muito pequenas e não podem machucar você. Isso funciona bem na Inglaterra, mas em um país onde muitas dessas criaturas de 8 patas poderiam facilmente matar uma criança, a história é completamente diferente. Ótima ideia, Peppa. Muitos produtos modernos foram inventados para usos nem um pouco modernos. É só perguntar a John Aitken e James Jeffrey, os dois médicos escoceses que idealizaram a motosserra para auxiliar em partos. Tô falando sério. A ferramenta, hoje tão associada à indústria madeireira e a filmes de terror de baixo orçamento, já desempenhou um papel fundamental no milagre do nascimento. Acontece que quando os bebês não passavam pelo canal de parto ou ficavam presos na pelve, partes do osso e da cartilagem eram removidas para abrir mais espaço. Na falta de ferramentas melhores antes da década
de 1780, esse procedimento, conhecido como sinfisiotomia, era geralmente realizado manualmente com uma faca pequena. Como você deve imaginar, não era algo rápido, indolor ou limpo. Felizmente, em 1785, Aitken e Jeffrey inventaram a primeira motosserra, que se parecia um pouco com uma faca comum com lâminas giratórias, para acelerar esse processo. Podia até ser mais rápido, mas certamente não era menos doloroso, já que a anestesia só começou a ser usada em 1846. As mulheres que viveram isso fazem o parto atual parecer algo extremamente simples e tranquilo. Eu detesto te contar, mas há pessoas dentro das fantasias do Mickey, do Pluto, do Pateta e de uma infinidade de outros personagens adorados dos parques da Disney, e todas elas costumavam compartilhar roupas íntimas. O motivo desse costume estranho, segundo a Disney, é que as roupas íntimas trazidas de casa podiam amassar e formar volume sob a fantasia, estragando a ilusão. Por isso, os funcionários recebiam roupas íntimas especiais, fornecidas pela própria empresa. E quando eu digo roupas íntimas, eu me refiro tecnicamente a peças de baixo que podiam ser usadas sob as fantasias e opcionalmente sobre a roupa íntima comum. Essas peças deviam ser devolvidas e lavadas ao final de cada dia, mas as coisas nem sempre eram tão tranquilas. Vários funcionários começaram a reclamar de receber roupas íntimas com mau cheiro ou manchas, e houve pelo menos 3 casos oficiais de funcionários que contraíram piolhos pubianos ou sarna. Após muita pressão, a Disney finalmente concordou em 2001 em fornecer a cada funcionário roupas íntimas que pudessem levar para casa. Só não entendo por que demoraram tanto. Após assinar os tratados de Tilsit, que marcaram o fim da guerra entre a Rússia e a França em julho de 1807, Napoleão estava com vontade de comemorar. E em vez de pegar uma pinhata ou simplesmente abrir uma cerveja com os amigos, ele organizou uma grande caçada. Napoleão pediu ao seu chefe do Estado-Maior, Alexandre Berthier, que percorresse a região e reunisse alguns coelhos, mas mal sabia ele que isso acabaria se voltando contra ele, literalmente. Dizem que Alexandre reuniu entre algumas centenas e 3.000 coelhos e os colocou em uma gaiola no campo para soltá-los, mas quando os coelhos foram libertados, eles não fugiram simplesmente. Em vez disso, eles avançaram na direção do grupo de caça. A princípio, tudo parecia muito engraçado, mas em pouco tempo, os coelhos cercaram completamente Napoleão, forçando-o a buscar refúgio em sua carruagem, que também foi rapidamente rodeada pelos bichinhos. Sitiado e em desvantagem numérica, o grupo não teve escolha a não ser hastear a bandeira branca e recuar diante dos seus adversários fofinhos. Aparentemente, parece que Alexandre foi meio preguiçoso e acabou comprando os coelhos de criadores locais, o que significava que eles certamente não tinham medo de humanos, especialmente pessoas tão baixinhas quanto Napoleão. E se eu lhe dissesse que você pode ganhar superpoderes sem ser picado por uma aranha radioativa? Parece boa ideia, né? Tudo que você precisa fazer é furar o seu próprio crânio. Então deixa pra lá. Acredite ou não, foi exatamente isso que a britânica Amanda Fielding fez em 1970, e ela sobreviveu para contar a história. Antes de usar uma furadeira elétrica no próprio crânio, Amanda se informou bastante sobre a antiga prática de trepanação, que defende que o velho truque do buraco na cabeça é uma porta de entrada para uma consciência superior. A ideia é que o fluxo sanguíneo para o cérebro diminui quando os ossos do crânio se fundem durante a infância, o que significa que, já adultos, temos uma capacidade limitada de conhecimento e compreensão. Amanda acreditava que criar uma abertura calculada no crânio serviria como uma válvula de escape para restaurar um fluxo maior de sangue e líquido cefalorraquidiano para o cérebro. No filme Heartbeat in the Brain, ela documentou a própria trepanação diante das câmeras. Embora tenha perdido quase meio litro de sangue, ela enfaixou a cabeça com um lenço, comeu um bife para repor o ferro perdido e depois foi a uma festa. 50 anos depois, ainda não há evidências médicas que sustentem essas alegações sobre a trepanação. E até onde eu sei, ninguém viu Amanda Fielding voando ou disparando raio laser pelos olhos. Você já fez um pedido ao ver uma estrela cadente? Eu vou te contar algo que vai mudar a forma como você encara essa visão dita mágica. Às vezes, você tá só fazendo pedido pro cocô de um astronauta. Como você sabe, não há gravidade no espaço, então aquele sistema comum de descartar dejetos que usamos na Terra tá fora de cogitação. Isso significa que fazer o número 2 no espaço é bem mais complicado do que simplesmente dar descarga e nunca mais ver aquilo. Em vez disso, os resíduos sólidos são primeiro expostos ao vácuo aterrorizante do espaço e liofilizados, o que ajuda a eliminar as bactérias nocivas, e depois armazenados em recipientes especiais. Quando se acumulam
acumula uma quantidade suficiente, os dejetos são ejetados da espaçonave. Então eles queimam na atmosfera, podendo assumir a forma de luzes brilhantes que cruzam o céu. Você pode achar que eu tô exagerando, mas em 2009, alguns observadores de estrelas em Wisconsin ficaram decepcionados ao descobrir que o brilho cintilante que viram no céu era na verdade quase 70 quilos de dejetos de astronautas. Vai ver, por isso que os meus pedidos nunca se realizam. Uma dose de Jack Daniels com Coca-Cola, o famoso Jack and Coke, é uma bebida clássica, mas pouca gente sabe que o famoso fabricante de whisky, o próprio Jack Daniel, teve um fim prematuro. Diz a lenda que Jack, cujo nome de batismo era Jasper Newton, mantinha um cofre em seu escritório que geralmente era aberto pelo seu sobrinho Lem Motlow. Certa manhã em 1911, Jack chegou cedo ao trabalho, antes de qualquer outra pessoa, e percebeu que estava tão acostumado a ter o sobrinho abrindo o cofre que não lembrava mais da combinação. O problema é que Jack não estava com muita paciência. Ele estava tão irritado com o cofre trancado que acabou dando um chute com o pé esquerdo. Na verdade, o chute foi tão forte que ele quebrou o dedão. Pouco tempo depois se instalou uma gangrena e Jack acabou perdendo o pé antes de morrer devido a complicações de uma infecção generalizada na cidade de Lynchburg em 9 de outubro de 1911, aos 61 anos. O humilde frisbee tem divertido gerações e tem uma história bem curiosa. Sua versão original era na verdade uma forma de torta que um homem chamado Walter Morrison e sua esposa decidiram arremessar um para o outro na praia certo dia. Ao perceberem o quanto eles se divertiam, as pessoas começaram a oferecer cerca de 25 cents para comprar aquele brinquedo improvisado. Walter passou então a vender os seus Pluto Platters em praias e feiras, até que foi procurado em 1957 pela fabricante de brinquedos Wham-O, que adquiriu os direitos do produto e o rebatizou como Frisbee. O grande sucesso do Frisbee veio quando um homem chamado Steady Ed Hedrick entrou em cena para ajudar a melhorar a estabilidade de voo do disco, que até então oscilava muito e deixava a desejar. Hedrick estava tão empenhado em participar do projeto que se ofereceu para trabalhar na Wham-O durante 3 meses, sem remuneração ou garantia de emprego fixo. Ao final desse período, o brinquedo havia sido totalmente revolucionado, e em menos de uma década, Hedrick já ocupava o cargo de CEO da empresa. Ele tinha tanto orgulho de suas conquistas que nutria um último desejo: ser transformado em um Frisbee. Ironicamente, ele faleceu em 2002, após sofrer um AVC grave enquanto jogava Frisbee. Conforme seu desejo, ele foi cremado e suas cinzas foram incorporadas à fabricação de várias unidades do brinquedo, que foram distribuídas a amigos e familiares. Em 3 de junho de 1923, Frank Hayes, de 22 anos, venceu sua primeira corrida no Belmont Park, mas também seria sua última. Frank era um tratador de cavalos que atuava como jockey substituto. Ele surpreendeu o país ao conquistar a vitória montando o azarão Sweet Kiss, derrotando o favorito Gimme. Mas o maior choque ainda estava por vir. Assim que o cavalo cruzou a linha de chegada, Frank caiu da sela e foi imediatamente declarado morto pelo médico presente. Embora um ataque cardíaco tenha sido inicialmente determinado como a causa da morte, mais de 95 anos depois, ainda não está claro exatamente por que Hayes morreu. Alguns relatos sugerem que ele foi incentivado a perder cerca de 4,5 kg de água em apenas 24 horas antes da corrida, o que pode ter causado uma desidratação fatal. Corre o boato de que o cavalo nunca mais correu e até recebeu o apelido de Doce Beijo da Morte após o trágico evento. Você acredita em viagem no tempo? Stephen Hawking acreditava, e ele era um dos caras mais inteligentes da Terra. Na verdade, em 2009, Hawking decidiu tentar provar que viajantes do tempo caminharam entre nós, convidando-os para uma festa. Mas não era uma festa qualquer, era uma festa elaborada com champanhe caro em taças chiques, acompanhada de muitos canapés. Mas aqui tá o problema: ele não enviou os convites até depois que a festa já tivesse acontecido. A teoria dele é que se as pessoas aparecessem, seria uma prova concreta de que a viagem no tempo é real. O convite dizia: você está cordialmente convidado para uma recepção para viajantes do tempo, oferecida pelo professor Stephen Hawking. A data era 28 de junho de 2009, e havia uma ressalva: não é necessário confirmar presença. A questão é que não importa quanto tempo Hawking tenha esperado, ninguém apareceu, o que prova que provavelmente a viagem no tempo não é real. Corta para algum viajante do tempo assistindo esse vídeo em algum lugar e pensando: pô, ninguém me avisou que ia ter champanhe. Você provavelmente acreditava em
em todo tipo de criatura mágica quando criança, mas na Islândia a existência de pequenos elfos é praticamente um fato indiscutível. Aliás, eles levam os direitos dos elfos tão a sério que uma mulher chamada Ragnhildur Haga Jónsdóttir assumiu o papel de encantadora de elfos não oficial. Pode parecer loucura, mas desde pequena, Haga tem a capacidade de ver e falar com elfos, ou Huldufolk, que vivem em comunidades invisíveis por toda a Islândia. E ela não tá sozinha nessa crença. Em uma pesquisa realizada em 1998 pelo jornal Dagbladet Visser, 54,4% dos islandeses entrevistados disseram acreditar em elfos. Como porta-voz oficial desse povo invisível, Haga foi encarregada de inspecionar possíveis locais de construção para evitar que destruam comunidades élficas. Em 2016, o desenvolvimento de uma estrada planejada foi interrompido depois que Haga alegou que ela representava uma ameaça a uma igreja élfica chamada Ulfekskirkja, que para você e para mim parece uma pedra gigante. Felizmente, o governo concordou posteriormente em usar um guindaste para remover a rocha de 70 toneladas do caminho da estrada, poupando o local de culto da população invisível da Islândia. Acredite ou não, existe um recorde comprovado por maior número que alguém já contou em uma única sessão. Em 18 de junho de 2007, Jeremy Harper, de 31 anos, de Birmingham, Alabama, se trancou em casa e começou a contar em voz alta até 1 milhão, um marco que foi alcançado 89 dias depois, em 14 de setembro. 999,998. 999,999. 1 million. Para realizar essa façanha, Jeremy dedicava 16 horas por dia à contagem. Você provavelmente está pensando, quem é que tem tempo para ficar contando até 1 milhão? Bom, Jeremy não fez isso só por diversão. Ele transmitiu a contagem ao vivo para arrecadar fundos para Push America, uma organização beneficente voltada para pessoas com deficiência, conseguindo arrecadar impressionantes $10 mil para a causa. Segundo algumas estimativas, se você tentasse um feito semelhante sem pausas, ia levar pouco mais de 11 dias e meio ininterruptos. Isso supondo que você contasse um número por segundo, o que seria complicado quando chegasse aos números de 5 dígitos. Já para contar até 1 bilhão, seriam necessários mais de 31 anos. Isso sim seria impressionante. Em 1871, Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e uma mente brilhante em diversas áreas, voltou momentaneamente a sua atenção para um assunto muito sério: a flatulência. Reza a lenda que a Academia Real de Bruxelas havia solicitado mais artigos científicos, e como Franklin achava que a comunidade científica estava um tanto rígida demais ultimamente, ele decidiu escrever um ensaio bem-humorado intitulado Fart Proudly. Embora não estivesse falando totalmente a sério, Franklin tentou tornar o texto o mais realista possível, investigando quais alimentos produziam quais tipos de odores. No ensaio, ele também defendeu a descoberta de alguma substância saudável e não desagradável para ser misturada à comida ou aos molhos, capaz de tornar a eliminação natural de gases do corpo não só inofensiva, mas agradável como um perfume. Em outras palavras, o grande escritor, estadista e filósofo político queria que os cientistas inventassem algo que deixasse os puns com cheiro bom. Não se sabe exatamente por que Franklin se sentia tão incomodado com o cheiro dos seus próprios gases, a ponto de escrever um ensaio inteiro sobre isso, mas o fato é que ele nunca chegou a enviá-lo oficialmente. Em vez disso, imprimiu várias cópias e as distribuiu entre amigos para dar umas risadas. Que engraçadinho ele. Alejandro Ramos Martínez é um pescador peruano que mergulha para realizar sua pesca, mas em 2017 uma reviravolta desastrosa o transformou em uma versão real do boneco da Michelin. Acontece que certo dia, ao subir a superfície rápido demais, Alejandro sofreu um caso grave de doença descompressiva, também conhecida como mal dos mergulhadores. Essa condição ocorre quando gases inertes acumulados no corpo se expandem e sobrecarregam o organismo durante uma subida acelerada. Quando Alejandro cometeu o erro quase fatal de subir rapidamente de grandes profundidades, bolhas de nitrogênio se acumularam em seu organismo e aumentaram de volume, deixando-o com 30 quilos a mais de peso na forma de bolhas semelhantes a balões, aderidas à sua carne. Mas essa transformação repentina que o deixou com aparência semelhante à do Hulk, certamente não lhe conferiu nenhum superpoder. As protuberâncias são extremamente dolorosas, e Alejandro também
também sofre de hipertensão, o que causa pressão arterial anormalmente alta e dores nas articulações. Médicos estão trabalhando para reduzir as bolsas no corpo de Alejandro usando uma câmara hiperbárica, procedimento que até o momento reduziu o nitrogênio em cerca de 30%, mas ele ainda vai precisar de cerca de 100 sessões adicionais e de um procedimento de $100 mil para que o seu corpo retorne ao tamanho normal. Ela pode ser uma figura central das festas de fim de ano, mas a famosa rena de nariz vermelho do Papai Noel sequer existia antes de ser idealizada por um redator de uma loja de departamentos em 1939. Naquele ano, executivos da Montgomery Ward decidiram que precisavam de um personagem divertido para os livrinhos de colorir gratuitos que eram distribuídos às crianças que visitavam Papai Noel nas lojas. Robert May, redator da empresa na época, recebeu a tarefa e conseguiu criar o personagem Rudolph e o poema que o acompanhava até agosto de 1939, apesar de sua esposa ter falecido tragicamente naquele verão. Só no primeiro ano, a Montgomery Ward distribuiu 2,4 milhões de exemplares do novo livro de colorir, e à medida que a história ganhava popularidade, os clientes levaram outros 3,6 milhões de exemplares em 1946. Foi apenas uma década depois, em 1949, que o próprio cunhado de May, Johnny Marks, compôs a letra da famosa canção gravada por Gene Autry, que viria a vender mais de 150 milhões de cópias. É difícil imaginar o Natal sem ele, mas se não fossem esses dois caras, o Rudolph nem ia existir. Dizem que o riso é contagioso, e depois de ouvir o que aconteceu em Tanganyika, atual Tanzânia, em 1962, você também vai acreditar nisso. Tudo começou quando um grupo de colegas de escola começou a rir durante a aula em um pequeno vilarejo africano. Ninguém sabe o motivo. Talvez alguém tenha contado uma piada muito boa, mas logo a escola inteira foi tomada por uma crise de riso contagioso, sendo forçada a fechar as portas. Uma escola inteira rindo já seria um evento e tanto, mas não parou por aí. Quando os pais foram buscar os filhos, também começaram a rir, e assim o riso se espalhou pelos bairros, pelo comércio e por fim para outros vilarejos. Não existem registros claros do evento, mas relatos sugerem que a epidemia durou entre 6 meses e 1 ano e meio. Muitos especialistas tentaram explicar o que exatamente aconteceu na Tanzânia naquele ano. Christian F. Hempelman, da Universidade Purdue, argumenta que foi o estresse intenso e não a alegria que causou essa praga. O ato de rir sobrecarrega bastante a respiração, por isso é provável que a epidemia tenha ocorrido em episódios curtos, acompanhados de outros sintomas como desmaios e choro. Naquele ano, a Tanzânia também havia conquistado a sua independência, e os alunos relataram sentir-se pressionados pelas expectativas de pais e professores, o que pode ter desencadeado a histeria coletiva. Em suma, a praga do riso provavelmente não foi tão engraçada quanto parece. Mas sabe o que é engraçado? Isso aqui. Reza a lenda que em 1731, o rei Frederico I recebeu um leão de presente de um dos beis de Argel, basicamente os governantes da Argélia, em troca da garantia de livre trânsito para seus navios. Foi um dos primeiros leões na Suécia, e o rei ficou imediatamente encantado com o animal. Quando o leão finalmente morreu, o rei mandou empalhá-lo para deixar como recordação. O único problema foi que, por algum motivo, o taxidermista recebeu apenas a pele e os ossos da fera para trabalhar, e sem as facilidades modernas da Wikipédia ou do Google Imagens, o pobre taxidermista não fazia ideia de qual era a aparência real de um leão. Afinal, isso aqui é o século XVIII, e leões não eram exatamente comuns na Suécia. Ele fez o que pôde, e olhando o resultado, parece que pôde pouco. Um sorriso esquisito, a língua pendurada, orelhas minúsculas e olhos redondos que quase se encostam no centro do rosto, a pobre criatura parece mais uma versão 3D de um desenho de criança. Por algum motivo, o leão não fica tão ruim quando visto de lado. É possível então que o taxidermista, cujo nome não foi registrado, tenha passado a maior parte do tempo tentando acertar o perfil lateral, sem levar em conta a aparência real de um leão visto de frente. Talvez a gente nunca saiba exatamente o que aconteceu com o leão do rei Frederico, mas eu adoraria ver a reação dele ao receber esse troço. Pitágoras não foi só um filósofo da Grécia Antiga, ele também odiava feijão, e eu não me refiro só ao fato de que feijão não era o seu acompanhamento favorito no jantar. Pitágoras era um vegetariano convicto e também se abstinha de comer feijão porque acreditava que humanos e feijões tinham surgido da mesma fonte. Para provar sua teoria, ele realizou um experimento simples. Enterrou um punhado de feijões na lama, os desenterrou algumas semanas depois e declarou o quanto se pareciam com fetos humanos. Segundo Pitágoras, comer um feijão seria o mesmo que comer carne humana. A solução foi
simples. Ele evitou feijões por toda a vida e até proibiu seus seguidores de consumi-los ou mesmo tocá-los. Tem até um relato de quando Pitágoras se deparou com um boi que comia feijões em uma pastagem ensolarada na região de Taranto, no sul da Itália. Após avisar os pastores atônitos que o boi precisava ser parado, Pitágoras atravessou o campo lamacento a passos firmes e falou baixinho ao ouvido do animal. Segundo os pastores, que não conseguiam parar de rir, Pitágoras convenceu o boi a nunca mais comer feijões. E não é que o boi manteve a dieta sem feijão e viveu muito além da expectativa de vida de um boi comum. Tudo isso parece bem inofensivo, mas a aversão de Pitágoras aos feijões acabou levando à sua morte trágica. Reza a lenda que Pitágoras estava sendo perseguido por uma multidão enfurecida quando parou de repente. Havia um vasto campo de feijões à sua frente. Recusando-se a pisar nas plantas, ele acabou sendo alcançado pelos perseguidores, que derramaram seu sangue sobre a plantação, encerrando a sua vida por causa de um simples feijão. Pitágoras que me perdoe, mas esse papo de feijão me deixou com fome. E em 1957, a BBC arquitetou uma das mais lendárias pegadinhas de 1º de abril de todos os tempos. O cinegrafista do programa Panorama, Charles de Jager, teve a ideia após se lembrar de algo dos seus tempos de escola na Áustria. O professor havia dito que os seus colegas eram tão burros que, se dissessem a eles que espaguete dava em árvore, eles iam acreditar. Charles queria colocar essa teoria à prova, mas não era só sua turma que ele enganaria, era o público britânico. Surpreendentemente, a BBC abraçou a ideia e encomendou uma transmissão de 3 minutos que ficou conhecida como a transmissão da colheita de espaguete. O filme mostrava uma família no sul da Suíça fazendo a colheita da árvore de espaguete da família, e estima-se que 8 milhões de pessoas tenham visto. O narrador descreve a colheita de espaguete suíço como uma atividade familiar e fala sobre como o desaparecimento do chamado gorgulho do espaguete resultou em uma safra particularmente farta. Segundo o filme, depois de colhido, o espaguete é posto para secar ao sol quente dos Alpes, antes de a família celebrar com um prato cerimonial da iguaria. Hoje em dia, uma transmissão dessas ia ser reconhecida instantaneamente como zoeira, mas o espaguete ainda era relativamente desconhecido no Reino Unido, então ninguém fazia ideia de que ele era feito de farinha de trigo e água. No dia seguinte à transmissão, a BBC recebeu centenas de telefonemas pedindo mais informações sobre como cultivar espaguete. Aparentemente, a resposta dada às pessoas era para colocar um fio de espaguete em uma lata de molho de tomate e torcer pelo melhor. Você talvez saiba que as Forças Armadas usam animais regularmente, como cães, para ajudar a detectar e desarmar bombas, graças às suas habilidades olfativas. Isso é muito útil para operações em terra. Mas e quanto a operações no mar? Bem, acontece que marinhas de todo o mundo têm trabalhado com cães marinhos especialmente treinados. E não tô falando de cachorros usando boias de braço. Desde a década de 1960, antes de os drones submarinos se tornarem uma importante ferramenta militar, golfinhos eram treinados para carregar radares, detectar minas e buscar inimigos subaquáticos. Só que na Rússia da era soviética, os golfinhos não eram só ferramentas, eram armas treinadas por especialistas para atacar mergulhadores inimigos e até mesmo navios de guerra. Embora isso pareça uma teoria da conspiração maluca, existem provas financeiras de que tudo é real. Lá em 2007, as Forças Armadas dos Estados Unidos gastaram a impressionante quantia de 14 milhões de dólares em pesquisas com mamíferos marinhos, chegando a treinar 75 golfinhos. Eles eram tão bons no que faziam que acredita-se que tenham salvo mais vidas em mar aberto do que os próprios salva-vidas humanos, graças à sua capacidade de encontrar bombas. Esse cãozinho do mar merece um osso. Em abril de 2020, um especialista em escaneamento 3D conhecido no Twitter pelo nome de usuário Silver Eel ganhou as manchetes depois que uma das suas criações impressionou e ao mesmo tempo causou um certo desconforto na internet. Utilizando um software de escaneamento facial de alta tecnologia e uma impressora 3D de última geração, o usuário criou uma réplica assustadoramente realista do seu próprio rosto. Cada pequeno detalhe foi capturado no escaneamento, desde os fios da barba até marcas e texturas da pele. O talentoso criador afirma que a sua máscara é muito útil durante videoconferências, permitindo que ele tire uma soneca quando as coisas ficam meio monótonas, sem ofender os colegas. Basta garantir que o rosto não caia bem no meio da apresentação do chefe sobre os resultados do trimestre. Quando o documentarista canadense Rob Spence era apenas uma criança, ele acidentalmente disparou contra o próprio olho enquanto brincava com uma pistola. Ele viveu cego de um olho até a casa dos 40 anos, quando decidiu tentar algo inusitado. Em 2007, Rob removeu o olho cego
cego e o substituiu por uma prótese ocular impressionante que também funciona como uma câmera de vídeo. A minúscula câmera transmite as imagens via radiofrequência para um monitor portátil, possibilitando uma abordagem única para a produção de filmes. Embora Rob não consiga enxergar diretamente através da prótese com câmera, ele consegue acompanhar o que está sendo captado pelo monitor, usando o seu olho de verdade. Você pode estar pensando que isso faria de Rob um ótimo espião infiltrado, mas a câmera em seu olho emite uma luz vermelha ao gravar, o que alerta as pessoas ao redor. Não é algo muito discreto, e a bateria dura apenas 30 minutos de gravação. Mas tudo bem, Rob não tá tentando espionar ninguém, e fica tranquilo porque se ele tentar, todo mundo vai notar. Diante de situações extremamente adversas, as pessoas recorrem a verdadeiras acrobacias mentais para tentar lidar com a verdade. Um exemplo é Benjamin Schreiber, um homem que cumpre pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em Iowa. Ele alegou que, como havia morrido momentaneamente antes de ser reanimado no hospital em 2015, sua pena de prisão perpétua já havia sido cumprida. Como ele havia registrado anteriormente uma ordem de não reanimar, Benjamin argumentou que foi trazido de volta à vida contra sua vontade e que merecia liberdade em troca de ter que continuar vivendo. Mas o tribunal não comprou essa história, afirmando que a pena de prisão perpétua continua valendo enquanto a pessoa estiver viva, independentemente de ela já ter morrido antes. Tá, agora uma história que é o auge da falta de noção. Em 2010, um jovem indonésio de 18 anos foi flagrado fazendo certas coisas com uma vaca. Ao ser descoberto, o rapaz alegou que a vaca assumiu a forma de uma mulher atraente, chamando-o pelo nome com uma voz sexy e o seduzindo. Sei não, hein? Acho que um mugido não é a coisa mais atraente do mundo. Era de se esperar que o homem se daria pior que a vaca quando as punições fossem aplicadas. Mas enquanto ele passou por um ritual de purificação e recebeu uma multa, a vaca foi afogada no mar, supostamente para livrar a vila do azar. Espero que proíbam esse sem vergonha de entrar em açougues. E já chega de história bizarra. Qual delas você achou mais estranha? Me conta aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir.